Mateus capítulo 12, versículo 31. Diz as Sagradas Escrituras: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Hoje desejo explicar esse texto, pois eu acredito que é um texto que as pessoas têm lido, mas não têm compreendido basicamente o que é então a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou procurar explicar a respeito desse assunto em poucas palavras. Precisamos, a princípio, compreender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, conforme é indicado na Bíblia Sagrada, especificamente no texto que nós lemos. E basicamente, blasfemar contra o Espírito Santo significa, então, falar contra o Espírito Santo. E a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ele acaba insultando a honra do Espírito Santo, acaba insultando as suas obras e, ao mesmo tempo, acaba insultando a sua divindade. E esta palavra, blasfêmia, traduz o termo grego como blasfemia, que em seu sentido geral, esse termo implica, então, num tipo de discurso injurioso, ou seja, em outras palavras, podemos dizer que a blasfêmia é uma linguagem insolente contra a honra de alguém que resulta em calúnia e difamação. E existem basicamente duas passagens paralelas que trazem de forma explícita a advertência contra a blasfêmia do Espírito Santo. A primeira é essa que nós lemos de Mateus e a segunda é que está em Marcos, capítulo 3, versículo 28 a 30. Então, estas passagens relatam uma ocasião em que Jesus estava realizando maravilhas. Ele havia expulsado o demônio de um homem mudo, que começou então a falar após ter sido libertado. E quando alguns escribas viram o que Jesus havia feito, e disseram que ele estava endemoniado, conforme nós vamos encontrar em Marcos capítulo 3, versículo 22, onde esses escribas então afirmaram da seguinte maneira: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Então é nesse contexto em que Jesus fez a importante exortação acerca do perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então aqui Jesus repreendeu aquelas pessoas dizendo: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, versículo 28 a 29. Então, com base nesse contexto, é muito fácil entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que tudo o que Jesus realizava era pelo poder do Espírito Santo nesse caso. Mateus 12, 28. Hebreus 9, 12. Mas quando os escribas disseram que Jesus estava possuído, e por isso ele realizava tais obras, eles estavam basicamente atribuindo a Satanás o que o Espírito Santo, por meio de Jesus, estava operando. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo é negar e rejeitar deliberadamente o poder do Espírito Santo e as suas obras operadas por ele. Aqui também surge uma pergunta: por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? O que geralmente intriga as pessoas sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é o fato de tal pecado ser imperdoável, pois nós entendemos que a Bíblia fala de outros pecados gravíssimos, mas que são perdoados por Deus. Nós aqui vamos elencar alguns pecados, alguns exemplos. Primeiro, o exemplo que aqui nós poderíamos destacar é o exemplo de Davi. Todos nós compreendemos e sabemos que Davi pecou gravemente numa combinação de adultério e homicídio, mas ainda assim ele encontrou perdão, apesar de ter sido severamente repreendido e castigado. Segundo de Samuel, capítulo 12,
versículo 13, e Salmos, capítulo 51. Outro exemplo é o apóstolo Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. E ainda praguejou. No entanto, Pedro foi perdoado e restaurado. Mateus capítulo 26, versículos 74 a 75. O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor implacável da igreja de Cristo antes da sua conversão, mas também foi perdoado por Deus. Isso vamos encontrar em Atos 9, 1, Atos 22, 4, Atos 26, 9 a 11. Então, qual grave é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo que, diferentemente dos demais pecados, não há perdão para quem o comete? Bom, queridos irmãos, a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo está no facto de que a pessoa que a comete é culpada do pecado eterno. Isso significa que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que nunca será pagado e, consequentemente, perdoado. Então, quando os escribas blasfemaram contra o Espírito Santo, eles afrontaram o próprio Espírito de Deus de forma maldosa, perversa, consciente e intencional. Então, eles tinham presenciado todas as evidências de que Jesus era o Messias prometido, que agia segundo o poder do Espírito Santo. Todavia, ainda assim, eles insistiram em afirmar que a origem das obras que Jesus realizava não era divina. Eles chegaram ao ponto de acusarem Jesus não somente de agir sobre influência maligna, mas de ter dentro de si o próprio Satanás. Bom, aqui também tem um ponto que precisamos esclarecer, que é o problema de blasfemar contra o Espírito de Deus. Todos nós sabemos que todo pecado, para que haja perdão, é necessário que também haja arrependimento. Mas no caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, não poderá ser perdoado, porque a pessoa que o comete nunca irá se arrepender. Alguém pode perguntar, por quem blasfema contra o Espírito Santo nunca se arrependerá? A resposta é simples, porque dentro de si, de tal pessoa não tem do que se arrepender. Essa pessoa não crê justamente naquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso nós vamos encontrar em João 16, versículos 7 a 11. Essa pessoa que blasfema nesse caso contra o Espírito Santo, essa pessoa fala mal daquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicar a obra da redenção. João 15, 26. O blasfêmio afronta e se levanta contra a divindade daquele que é o selo e o penhor da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Então, quem age assim, rejeita aquele que ensina, ilumina, esclarece, santifica e produz no homem o fruto do Espírito que faz com que tenha uma vida de acordo com a santa palavra de Deus. É justamente por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é tão grave e não tem perdão. E a pessoa é exposta a provas incontestáveis acerca das verdades de Deus. Ela se torna ciente da mensagem do Evangelho, contudo, ainda assim ela se levanta em um estado deliberado de rebelião contra o Senhor. E outra coisa é, a blasfêmia contra o Espírito Santo é irreversível. Por alcançar esse estágio tão agudo de incredulidade e endurecimento, passa a ser impossível que essa pessoa que blasfema contra o Espírito Santo se arrependa do seu pecado e encontre conforto em Cristo. Por exemplo, o escritor aos Hebreus no seu livro, ele fala exatamente acerca dessa questão em sua epístola. Inclusive, ele escreve que tais pessoas jamais serão outra vez renovadas para o arrependimento, pois elas novamente crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 8. Em outras palavras, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado da apostasia. E esse pecado se configura quando alguém, após ter recebido pleno conhecimento da verdade, continua vivendo de forma deliberada no pecado,
num estado consciente de rebelião contra o Espírito Santo, ao ponto até mesmo de atribuir suas obras ao diabo. Para quem vive assim, já não resta sacrifício pelos seus pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 19 a 20. O que é blasfema contra o Espírito Santo de Deus não é. Esse é outro ponto muito necessário que precisamos aqui também abordar. A ameaça do pecado imperdoável da blasfema contra o Espírito Santo tem sido utilizada de forma distorcida, por muitas pessoas. Não é fácil encontrar líderes e pastores que procuram aterrorizar as pessoas com a ameaça da blasfema contra o Espírito Santo. Qualquer um que ousar julgar suas ações, os quais eles advogam terem vindo diretamente da parte do Espírito Santo, é identificado por eles como um blasfêmio. Nós encontramos muitos líderes tendo esta atitude. Se eles fazerem alguma coisa que talvez essa coisa é contrário à palavra do Senhor e um membro tentar se levantar, eles procuram amedrontar, seus membros dizendo: não se levante, não critica isto porque você estará blasfemando. Então, isso não é que a Bíblia ensina. Então, nós precisamos ter muito cuidado quanto a essa questão. Obviamente, conforme o próprio texto bíblico expõe, isto não é blasfemar contra o Espírito Santo, quando vamos olhar para o texto que nós lemos. Na verdade, a própria Bíblia nos adverte a julgar e discernir tudo aquilo que reivindica ser proveniente da parte de Deus. Nós temos o direito de nós julgarmos. A Bíblia diz: examinai tudo e retende ao bem. Então, ao analisarmos e julgarmos uma suposta profecia, suponhamos, uma revelação, então uma manifestação que se diz ser do Espírito Santo, em hipótese alguma nós estaremos blasfemando contra o Espírito Santo. Na verdade, nós estaremos obedecendo a palavra de Deus, que nos ensina a examinar todas as evidências e reter o que é bom. 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Isso quer dizer que nós examinar uma manifestação, uma dita profecia, uma revelação, nós não estamos a quebrar, nós não estamos a pecar contra o Espírito Santo. Até porque a Bíblia nos manda examinar tudo e nós, para quê? Para que nós possamos então reter o que é bom. Portanto, não dar crédito a qualquer espírito, isso é que a Bíblia fala, mas antes provar os espíritos se procedem de Deus. Jamais será o pecado de blasfema contra o Espírito Santo. Então, não dar crédito a qualquer espírito, mas antes provar nesses espíritos se procedem de Deus. Jamais isso foi e jamais isso deve ser considerado como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Até porque o verdadeiro cristão, ele tem o dever de denunciar os falsos profetas e falsos mestres, que ameaçam a pureza da Igreja de Cristo. Essa é uma atitude esperada daqueles, que vivem de acordo com as Escrituras. 1 de João capítulo 4, versículo 1. E outra questão é: como saber se blasfemei contra o Espírito Santo? Bom, realmente muitas pessoas vivem angustiadas com medo de terem blasfemado contra o Espírito Santo, seja por pensamentos, palavras ou então atitudes. Mas quando esse pecado realmente é cometido, tal pessoa nem mesmo sente algum tipo de pesar. É isso que nós precisamos saber. Lembra-se que blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado cometido por ignorância ou descuido. Pelo contrário, a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo consciente, deliberado e perverso. Então, se você se preocupa de algum dia ter blasfemado contra o Espírito Santo, saiba que essa atitude é um grande sinal de que você não cometeu tal pecado imperdoável. Por mais grave que seja o seu pecado, se ouvires a voz do Espírito Santo através da mensagem do Evangelho e com sincero arrependimento clamar pela misericórdia do Senhor, certamente você encontrará o perdão. Por outro lado, aquele que comete então o pecado imperdoável, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, jamais atenderá então o chamado, que é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecei-vos o coração. Salmos 95, versículo 7 a 8. E ele nunca será perdoado.
porque ele não tem do que se arrepender. Então, é isso que nós precisamos saber, o que é então blasfêmia contra o Espírito Santo.